Se fosse Michel 2017, não seria piada. Eu gostei, professor. Muito obrigado. Eu me diverti aqui. O passarinho é o passador de pano do Cheio caralho. de É o coraçãozinho na passador boca. de pano do capeta mesmo. Não, né? mas Vai, assim, vai ó, daí, prof. falando Meio-dia e em 38. relação a essas conjecturas que a gente tá fazendo, se vai ser centroavante, se vai ser ponta e tal, eu coloco Diego Souza como primeira opção, Elkson como segunda opção, Ricardinho como terceira opção, e tiro o Elias dessa conta. E aí, falando isso, obviamente já superada a discussão ali de Diego Souza e Elkson, porque eu acho que o Diego Souza é o titular hoje, mas acho que naturalmente o Elkson vai acabar assumindo essa titularidade justamente por ser um pouco mais móvel e pro esquema do time do Grêmio hoje, tu precisa ter um cara um pouco mais participativo. Por que eu tiro o Elias dessa conta de centroavante? Porque se a gente for olhar pro lado esquerdo, nós temos apenas o Ferreira e nada mais. Ah, mas tem o Biel, o Gabriel Teixeira. Não, o Gabriel Teixeira joga ali, mas ele agora. também joga centralizado. Nos 6 E ele é um cara de 20 anos de idade. Então, tipo assim, eu não tô colocando o Gabriel Teixeira como o reserva imediato do Ferreira, porque eu não sei ainda, tá? E a gente precisa de alguma opção que seja um pouquinho, e olha só, muito pouquinho mais consolidada. Porque o Elias está no seu primeiro ano de profissional, mas a gente já conhece o Elias há mais tempo, ele é um cara que já vive o Grêmio há mais tempo, então eu acho que o Elias está à frente do Gabriel Teixeira, por questões óbvias, tá? E aí o Elias, ele sempre foi formado como um cara de lado esquerdo, toda a base dele foi assim, e ele passou a ser centroavante no ano passado, quando ele percebeu que no lado esquerdo tinha muita gente, e de centroavante tinha pouca gente. Agora inverteu. Centroavante no ano passado era o Diego Souza, era o Diego Thurin, e daí ele viu que, eu vou disputar com o Thurin? Não, acho que eu consigo ser melhor que o Thurin e tal. Então ele se torna centroavante e é artilheiro do Brasileirão de Aspirantes, tá? Então, o Elias, ele faz essa troca para centroavante por uma questão estratégica, e pela mesma estratégia, pela mesma justificativa, acho que Elias volta para a ponta esquerda, que é o lugar onde ele se formou como jogador de futebol. Qual é a minha questão agora, tá? Que nós temos, então, esses dois pontas para disputar a posição, Ferreira e Elias. Um fazendo sombra pro outro, um meio que dando uma cutucada no outro ali pra ver. E quem ganha é a gente, porque daí tu vai subindo a régua dos jogadores, fazendo eles disputarem essa posição. Ferreira ganhou a camisa 10, ele vai ser o titular incontestável? Não acho. Não acho que vai ser titular incontestável. Mas ainda gosto do futebol do Ferreira pela capacidade que ele tem de improvisação. Só que existe uma grande diferença entre jogar com Ferreira no lado esquerdo ou jogar com Elias do lado esquerdo. E isso eu vou dar os créditos para quem fez o estudo. Gabriel Correia, do canal Future no YouTube. Ele também trabalha na Band, se eu não me engano. Tá? Não mais? Tá, perdão. O Gabriel Correia, ele fez um estudo sobre como é que ataca o time do Roger Machado e quais são as diferenças entre Ferreira e Elias. E eu enquanto estudiosos, é sempre interessante a gente estar por dentro dessas coisas. Tá? O que o Gabriel Correia coloca ali de diferencial básico entre Ferreira e Elias? Primeira coisa, é a parte mais óbvia, tá? O Ferreira é muito mais da improvisação do que o próprio Elias. O Elias é muito mais de pegar a bola, baixar a cabeça, atropelar todo mundo e bater no gol. Enquanto que o Ferreira vai lá, vai pedalar, vai pra cima. Uma hora ele leva pra ele de fundo, outra hora ele leva pra dentro. Então o Ferreira, ele tem mais capacidade de improvisação ali. Só que tem uma diferenciação de posicionamento. Por quê? Porque o Ferreira joga muito extremo. Ele joga quase colado na linha lateral. Enquanto que o Elias joga numa faixa diferente. O Elias joga entre lateral e zagueiro adversário. Então o Elias centraliza mais, enquanto que o Ferreira joga entre lateral e linha lateral adversária. Então ele joga mais aberto. Que tipo de diferença isso traz para o time do Grêmio como sistema, tá? A partir do momento em que o Elias centraliza entre lateral e zagueiro, ele dá a possibilidade de subida de lateral. Ou seja, quando o Elias está no jogo, tu percebe muito mais a participação de um Nicolas ou de um Diogo Barbosa nesse apoio em chegada de linha de fundo. Enquanto que, se o Ferreira está naquela posição, o Ferreira ocupa esse espaço e o lateral sobe menos. Com o lateral subindo menos, tu é obrigado a acionar mais o teu meia. Quem é que vai aparecer mais nisso, então? Um Bitelo, por exemplo. Então tu tem diferenciações de posicionamento de cada uma dessas peças que vai trazer uma reação em cadeia para o resto do teu sistema. Repetindo, se o Elias joga, ele centraliza mais, trazendo a possibilidade de subida dos laterais. Então tu vai ver muito mais participação de um Diogo Barbosa ou de um próprio Nicolas, enquanto que se o Ferreira está aberto do lado esquerdo, ele ocupa essa posição, então o lateral não chega tanto na linha de fundo. Pode chegar, por uma questão de apoio, de combinação de jogada. Porque daí o Ferreira vai pegar, vai trazer para o meio, daí quando vê passa o lateral nas costas e o Ferreira aciona. Só que isso acontece menos do que com o Elias. Vocês entendem? Então tem uma diferenciação de sistema e eu acho importantíssimo o Elias estar à disposição na ponta esquerda por uma mudança de mentalidade, entendeu? Porque daí tu tem repertório. O Roger Machado, ele consegue ter repertório nos jogos do Grêmio. Sei lá, tipo, tu percebe que o Diogo Barbosa não tá jogando nada. Tu não vai botar o Elias, porque se tu botar o Elias, tu obriga o Diogo Barbosa a participar.
Agora, se o Diogo Barbosa não tá jogando nada, tu bota o Ferreira, porque o Diogo Barbosa vai participar menos. O Diogo Barbosa tu vai ver ele muito mais infiltrando, porque daí tu vai ver o Diogo Barbosa puxando pelo meio pra dar essa opção, deixando o Ferreira aberto na ponta esquerda. Então tu traz uma diferenciação de como tu vai utilizar cada peça, de acordo com o rendimento que os caras têm dentro de campo mesmo. Muito massa. Ou seja, ter o Elias à disposição do lado esquerdo é benéfico, traz repertório pro Roger Machado conseguir mudar o jogo. Cara, e é perfeita essa visão do professor, porque a gente consegue ver essa função do Elias, a gente consegue ver no primeiro gol dele no Grenal. Que ele tá exatamente entre o lateral e o zagueiro. E aí a gente... E recebe a bola nas costas. Ele recebe uma bola nas costas, conta com a falha do zagueiro, evidentemente, mas ele tá entre o lateral. Cara, é muito boa a percepção de verdade. Lembrando que esse inclusive- estudo é do Gabriel Correia, tá? Só isso- tô trazendo pra nós aqui. Inclusive, esse formato do Elias de jogar entre lateral e zagueiro facilita muito mais o facão que o Mário adora que o time Sim. do Grêmio faça. Sim. Facilita muito mais porque ele não tá tanto na extrema e ele consegue ter um tiro mais curto. O Ele